Bem, o desenvolvimento econômico no século XXI ficou, de certa forma, ao mesmo tempo, mais fácil e mais difícil para vários países. Mais fácil no sentido de que, por uma série de mudanças que aconteceram no âmbito da economia internacional, a restrição externa ao crescimento, que foi muito grave nos anos 90, foi muito relaxada nos anos 2000. Uma série de fatores contribuíram para isso. Em primeiro lugar, as taxas de juros muito baixas nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos, que aumentaram muito os fluxos de capital para os países em desenvolvimento. E, em segundo lugar, tão importante quanto, a políticas macroeconômicas dos países em desenvolvimento que mudaram numa direção mais pragmática, especialmente a mudança para regimes de câmbio flexível, mas bastante administrados, e políticas de acumulação de reserva externa, que, digamos, lidaram muito melhor com esses fluxos de capital do que no passado e evitaram a instabilidade que esses fluxos enormes causaram. Então, usaram esses fluxos para melhorar a gestão externa e não para ficar mais vulneráveis ainda, como nos anos 90. Isso aconteceu como reação a uma série de crises no final dos anos 90, na Ásia, na Rússia, no Brasil, em toda parte. E isso, desse lado, facilitou muito. Outra coisa que está ligada a essas políticas econômicas dos países de desenvolvimento, mas aí os países maiores, especialmente a China e outros, foi um grande crescimento do mercado interno de muitos desses países, particularmente da China, depois da Índia, depois até o Brasil durante um tempo, que aumentou muito o comércio sul-sul, chamado sul-sul, que levou a... foi um dos elementos, teve vários outros, que levaram a preços muito favoráveis em matérias-primas e também uma demanda muito grande por minerais, etc., que facilitaram ainda mais a restrição externa. Então, do ponto de vista da restrição externa, as coisas melhoraram bastante. Por outro lado, quando eu me falo que ficou mais difícil no sentido de que ficou mais fácil crescer, ficou mais fácil, digamos, ser keynesiano, fazer políticas de crescimento do mercado interno e até financiar, como no caso do Brasil, déficits em conta corrente que no passado seriam insustentáveis. Mas até em parte por essa facilidade, ficou mais difícil chegar a um consenso em vários locais, em vários países, no Brasil certamente um deles, mas vários outros, da necessidade de fazer algo mais que um keynesianismo, ou até um keynesianismo social que foi feito no Brasil, que é uma política de desenvolvimento mesmo, de transformação estrutural, política industrial, outras coisas. Porque, digamos, não precisava, né? Ao contrário, por exemplo, da Grande Depressão, de outras situações dramáticas, que havia uma necessidade imperiosa de fazer alguma coisa, mudar a estrutura da economia. Agora você atraía capital, exportava as commodities, está tudo bem. Isso não é ruim, no sentido que a África cresceu muito, a América Latina cresceu muito, houve redução de pobreza, etc. Porém, se desenvolvimento é mais do que meramente crescer um pouco mais rápido e ter resultados sociais melhores, que são muito bons, é um grande avanço, mas desenvolvimento pensado numa coisa mais ambiciosa, de gerar um núcleo endógeno de progresso técnico, uma capacitação tecnológica que permita um controle maior da direção, difusão do progresso técnico mais adequado às condições locais, aí está muito mais difícil, porque não tem forças atuando nessa direção. Nesse sentido é que ficou bem mais fácil e, ao mesmo tempo, mais difícil. E uma última coisa que é muito importante é que a grande expansão das exportações industriais asiáticas, não só da China, mas não só da China, muito competitivas, tornou muito difícil também, por outro lado, né? Além da pequena motivação para fazer política de desenvolvimento mais ambiciosa, a possibilidade de rapidamente fazer face a essa combinação de produtividade relativamente alta de tecnologias importadas, com custos salariais bastante baixos na Ásia, tornou muito complicado para países de nível intermediário
de fato, fazer um programa de competitividade que, a não ser que fosse muito forte, uma coisa de criar um núcleo, um sistema de inovação pesado, etc., coisa que pouquíssimos países tiveram interesse ou vontade política suficiente para fazer. Nesse sentido, também ficou. Então, está muito mais fácil, para resumir, está muito mais fácil ser keynesiano, mas está mais difícil ser desenvolvimentista. Os médicos sempre falam, né, que a primeira coisa é você não causar dano, né? O principal do médico é, antes de curar alguma coisa, não piorar o paciente, né? Então, acho que o fundamental, no caso do Brasil, é, por exemplo, parar de fazer o que a política econômica está fazendo, que é destruir o desenvolvimento. Então, evidentemente, uma política econômica para o desenvolvimento deveria, de um lado, promover o crescimento do mercado interno, deveria existir uma política industrial e tecnológica séria, que inclui, que não é meramente dar um subsídio, uma desoneração aqui, ou uma desvalorização cambial, alguma coisa desse tipo, e sim prover investimentos públicos em infraestrutura e na base científica e tecnológica do país, isso que é política industrial para valer, e, obviamente, nada disso pode acontecer no regime macroeconômico atual, particularmente a partir de 2015, em que o objetivo direto da política econômica é reduzir o tamanho, a influência e o papel do Estado na economia. E os resultados estão aí, evidentemente. Fica até irônico a gente falar do que fazer para o desenvolvimento, quando o PIB cresce a taxas negativas há 2 anos, e deve continuar mais ou menos nesse caminho por um tempo. Então, a primeira coisa, parar de fazer o que estão fazendo. E segundo, quem sabe não voltar a fazer o que foi feito, especialmente de 2006 a 2010, que era um crescimento do mercado interno com inclusão social e o início da remontagem de uma política de desenvolvimento propriamente dita. Teve um plano Começaram a se fazer planos que não foram executados, infelizmente, a partir de 2011, por exemplo, o PAC, que era o Plano de Investimento em Infraestrutura, começou a ser sabotado pelo próprio governo. E depois, os outros planos de base mais tecnológica, a Política Nacional de Defesa, as políticas da Petrobras, foram progressivamente, por uma série de motivos, sendo abandonados. Agora, então, a discussão atual desse ponto tem me parecido um pouco abstrata demais, no sentido a gente tinha o reinício de uma tímida tentativa de remontar um Estado desenvolvimentista entre 2006 e 2010, com uma característica mais simpática, que, ao contrário do período militar, ele vinha junto com a ideia de inclusão social, melhoria da distribuição de renda. E agora as pessoas atribuem o fim desse experimento a fatores externos, a uma suposta crise mundial terrível, e que certamente não dá, impossível de se justificar. A crise mundial, a economia mundial desacelerou, mas pior que 2008, 2009 não foi. Agora, por que em 2008, 2009 a economia brasileira só caiu 0,9% e agora cai sem parar? A situação externa não está tão boa quanto já teve, mas está muito melhor que em outras épocas. As regiões, os países da África estão crescendo a taxas bastante consideráveis. Não tem nenhum bom motivo externo para a situação do Brasil estar tão ruim. São escolhas internas de política, porque, na realidade, o que aconteceu e é assumido por boa parte das pessoas mais diretamente responsáveis por operar isso, foi assumido publicamente pelo ministro Levi, na época, que dizia que era muito importante gerar desemprego para diminuir, para aumentar a vontade das pessoas de trabalhar, coisas desse tipo. Houve de forma até involuntária no período Lula, aconteceu, foi meio acidental, a combinação das políticas sociais, que as pessoas tinham mais o que fazer do que ficar pedindo esmola na rua, então foram para estudar, foram
tinha um estado de bem-estar para dar um mínimo de rendimento, as mães podiam cuidar dos filhos, não tinham que aceitar qualquer trabalho, o salário mínimo aumentou, a economia cresceu, não tanto, mas cresceu muito inesperadamente no setor serviço, que gerou muita demanda de mão de obra. Isso junto com mudanças demográficas também não previstas, um envelhecimento mais rápido da população, etc., criou uma redução muito rápida e muito grande no excesso estrutural de reserva, nos que os marxistas chamariam de exército industrial de reserva. Além do Brasil, a gente pode chamar exército serviçal de reserva, porque aqui é uma economia de serviço, e que aumentou muito o poder de barganha dos trabalhadores, mais do que planejado por esses governos, certamente, e isso assustou o governo e criou muito ódio na elite. E o governo tentou fazer o trabalho do outro lado de frear isso, moderar isso de alguma maneira, usando o método que foi usado na Europa ao final da Era de Ouro, no final dos anos 60, início dos anos 70, que é usar a mesma política keynesiana de expansão da demanda, de manipulação da demanda, do crédito, dos instrumentos fiscais e monetários, cambiais, em vez de usar para expandir o mercado, usou para contrair o mercado. Então, a política macroeconômica brasileira, se medida pelo seu objetivo real, tem sido um sucesso espetacular em 2015, 2016, tanto no seu objetivo maior, que é enfraquecer tanto o poder de barganha dos trabalhadores, que torne viável politicamente, e já tornou, que se rasgue a Constituição de 1988, que, lembre-se, foi provavelmente a última Constituição do mundo feita antes do final da Guerra Fria, e, portanto, incorporando todas as conquistas sociais da Era do Ouro do capitalismo. Esse é o problema. E não adianta a gente discutir política de desenvolvimento no abstrato, sem levar em conta que o próprio crescimento econômico, no momento, vai contra os interesses dominantes na sociedade brasileira. Então, primeiro, teria que parar essa agenda de destruição, para depois a gente começar a conversar sobre o que fazer sobre o desenvolvimento.